Está gravando, né? Olá, bom dia a todos e todas. Vamos começar o nosso segundo dia de formação com o professor José Mateus, do IFRN. Hoje com o título Botando a Teoria e a Mão na Massa. Né? O professor José Mateus tem falado que hoje é o dia da prática teoria. Então, eu passo a palavra desde já para o professor José Mateus, do IFRN. Obrigada, professor. Bem, graças. Bom dia a todos e a todas. Hoje é a continuação, né, do nosso encontro de ontem, onde nós refletimos, né, sobre o nosso processo de alfabetização, como fomos alfabetizados. Eu acho que esse ponto de partida foi muito importante para a gente rememorar, né, sobre o método, as formas, né, de como nós fomos alfabetizados. E isso tem a ver com o método freiriano, né, de partir da nossa realidade concreta, né, daquilo que nós vivenciamos, e nós chegamos à conclusão ontem que cada um tem uma forma diferente, uma experiência diferenciada de alfabetização. Alguns aprenderam a ler e escrever por meio da literatura infantil, outros aprenderam a ler por meio de uma cartilha, por intermédio de um irmão, na escola, né, lendo primeiro a imagem, depois as letras. Então, a gente viu que esse processo de aquisição da leitura e da escrita há um envolvimento afetivo, né? E de aproximação daquele que está querendo aprender, né? E daquele que está querendo ensinar, né? Então, há uma troca nesse processo. E depois nós fomos ver quais elementos, né, da teoria da praxeologia de Freire, e a gente iria utilizar na nossa prática de alfabetização, né, como fundamento, na verdade, fundamento para orientar a nossa prática de alfabetização, porque a gente sabe que toda prática é sustentada numa concepção, né? E a nossa concepção aqui, que nós estamos adotando, é a concepção de uma alfabetização conscientizadora, né? Uma alfabetização que trabalha a partir da realidade do sujeito. E aí fomos realmente beber na fonte, né, do professor Paulo Freire e ver alguns elementos que da andragogia dele, ou da praxeologia dele, nós vamos utilizar nas nossas práticas de alfabetização. Então, eu imprimi, não é, aquelas palavras, aqueles fundamentos que estavam lá nos slides que nós refletimos ontem, e aí, para a gente rememorar, para a gente recapitular, a gente vai fazer uma dinâmica inicial, aqui sorteando os temas, e aí, de forma bem espontânea mesmo, cada um de nós, vamos falar sobre o tema que escolhemos, certo? Então, sobre o que nós falamos ontem, né? Sobre aqueles elementos. Então, cada um diga um. Nossa, eu também vou participar. Pode chegar mais um, ó. Aí a gente vai recapitular todos. Vou começar por mim, certo? Eu gosto muito da didática que o professor também participa, né? Para motivar os alunos nessa participação. Então, eu peguei aqui, olha, emancipação, né? Ontem a gente falou que no processo de alfabetização, a emancipação é o objetivo final, né, do processo de alfabetização. E essa emancipação para além da liberdade, né? Ou seja, Freire ele traz esse sentido de que
o sujeito ele seja construído uma autonomia de tal forma que ele saiba utilizar da sua liberdade. Né? Então, ter uma emancipação para Freire é mais do que libertação. E o processo de alfabetização ele tem essa finalidade, né, de promover a emancipação, porque é a primeira etapa desse processo de formação porque nós acreditamos que esse sujeito que é alfabetizado ele não vai parar aí nessa primeira etapa, ele vai prosseguir no processo de escolarização, né? Então ele vai continuar nesse processo de libertação, certo? Por meio da leitura e da escrita, certo? Então, a gente vai falando e eu vou colando ali no nosso mural, porque Freire ele precisa estar trazendo, né, a lembrança desses conceitos. Então, quem é a próxima? Da direita ou da esquerda? Eu peguei problematização, né? Sim. Que foi o primeiro que a gente viu ontem, da praxeologia do Freire, que é muito importante na alfabetização. A gente sempre envolver, né, o aluno sempre perguntando, e uma coisa, né, que ficou muito para mim ontem era que a gente sempre tem que tornar o erro natural. Né? Se perguntar, mas se não for a resposta, né, correta, a gente saber aceitar, né, esse erro e ajudar o aluno, mas sempre perguntando, que o senhor sempre falou também. Que letra, quantas letras tinha a palavra, o que você entende por isso, qual a sua vivência em relação, né, àquela palavra e as letras. Muito bom. O problema, a problematização, o desafio, né, é um dos fundamentos aí do processo da alfabetização. Muito bem. Tem mais? Com humanização. Eu acho que o papel principal da função do educador se colocar no lugar do seu aluno. E o que mais me tocou ontem na aula foi falando principalmente sobre a história lá dos pescadores. Sim. Você se incluir naquele mundo, naquele universo, vendo as histórias deles, o linguajar deles, o que é que está no cotidiano deles para dar então a gente começar um processo de mediação. Então é muito importante essa humanização, essa estar próximo do universo dele, incluir dentro desse universo também. Muito bom. Você compreendeu que realmente o processo de alfabetização faz parte desse processo de humanização, né? E a própria metodologia utilizada, ela é humanizadora, né? Porque inclui o sujeito. É muito bom essa compreensão, porque na prática você deve começar por aí, né? Realmente mergulhando nessa realidade do aluno, né? Quem são eles e o que fazem, qual a história de vida, para depois você realmente pensar os caminhos a serem trilhados. Bom, e agora? Vou tentar aqui, eu peguei ser mais. Né? Ser mais é justamente um dos objetivos da educação em Freire, do processo de alfabetização em Freire, né? Que vai ao encontro do que a colega ali já falou, com o processo de humanização. Eu entendo que ser mais é um processo amplo que inclui a formação e a autoformação do sujeito, no sentido de sua percepção enquanto sujeito social, né? Enquanto sujeito que vai construindo uma percepção crítica, inclusive da sua própria percepção anterior, gênio. Né? Então, ser mais, eu acho que está ligado com tudo isso, com o processo de humanização, de conscientização. Né? Então, foi isso aqui que eu peguei, ser mais. Alfabetizamos, educamos, para que os sujeitos possam ser mais.
Muito bom. E aí eu já emendo também porque a professora falou no final, né, a palavra conscientização. Então, a gente ficou muito claro, assim, no final da fala do professor, que não existe alfabetização sem a conscientização. Então, acho que a conscientização parte muito tanto do sujeito que está sendo alfabetizado, mas também de nós que iremos alfabetizados, né? Porque eles não vão, é o que a professora estava acabando de dizer, o ser mais, eles não vão ver mais se também a gente não ajudá-los a isso. Então, acho que é um processo de fato contínuo e equilibrado, tanto com a vivência deles quanto esse diálogo e intermediação. Isso é bem possível com jovens e adultos, né? Porque eles já trazem uma cultura, né? Exato. Uma vivência, uma experiência de vida, não é? E esse exercício do pensar crítico sobre a realidade é muito importante no processo de alfabetização. Até mesmo para compreender por que você está querendo aprender a ler e escrever, não é? Essa pergunta é muito importante para compreender, dar sentido, né? Aquela presença e aquele interesse, né? Alguns eles apresentam assim motivos muito imediatos, por exemplo, eu quero aprender a escrever para tirar o meu RG, uma assinatura. Temos um pescador aqui. O RG, uma assinatura, porque o RG dele era só com a digital, e depois ele se afastou, e a gente insistiu, mas o objetivo dele era só aprender a assinar para tirar o RG, e a gente tentando compreender, tentando explicar para ele, e ali era só o começo, né? Retirar o RG com a assinatura, está aprendendo muito mais coisas. Eu acho que quando estamos conversando, dialogando, melhor dizendo, sobre concentração, é sempre importante ter claro que nós não vamos levar a concentração, que nós não vamos conscientizar ninguém, né? Mas através da problematização, né, nós podemos contribuir para que os sujeitos possam ir construindo essa leitura crítica, percebendo as suas próprias percepções. Não é um processo de convencimento. Convencimento e concentração. Doutrinação, exatamente. Convencimento, doutrinação e concentração estão em polos opostos. Né? Não é eu convencer o outro da minha leitura de sociedade, né? Mas eu problematizar de modo que o sujeito possa ele mesmo construir as suas próprias percepções e leituras das relações sociais, da sociedade. Eles chegarem a essa consciência. Exatamente. E aí quem está mais? Eu acho que foi ação, reflexão e ação, né? Diz respeito à prática do professor, ela deve estar pautada nisso, né? De fazer, de pensar no que está fazendo e como que pode, né, ser melhorado. E aí eu lembro da fala do professor a respeito da questão do planejamento, né? Ele deve levar em consideração os interesses do sujeito, né? E tudo isso está bem implicado, né? Em relação do professor com a ação de reflexão e a questão da vivência do que está acontecendo nessa relação com os aprendizes. Essa premissa aí faz parte da didática mesmo, né? Do professor que tem por concepção as práticas freirianas, né? Esse continualismo, né? Ação, reflexão, ação. E aí você faz o movimento, está refletindo sempre a prática para ir aperfeiçoando, né? Essa prática, essa intervenção. E sempre a ponto de partida é a vivência, né? A vivência para a teorização iluminando a vivência. E aí você tem o que Freire defende, que é a praxis, que é a união de teoria e prática, né? Nesse movimento, né? Então, é muito importante o professor ter como fonte, como referência, na verdade, esse movimento da ação, reflexão, ação. Um processo de planejamento e replanejamento da ação. Aí quem mais? Tem mais?
Tirei a palavra mundo, que ontem também nos materiais, eu entendi como aquela palavra com significado para aquele grupo. Então, para mim, é um dos diferenciais do método de Paulo Freire, né? É você levar em consideração tudo que já foi falado aqui e enxergar aquele grupo, enxergar suas vivências e tirar daquilo algo para iniciar a educação, né? Para que as coisas avancem. Então, eu enxergo isso como uma palavra cheia de significado para que o processo seja mais divertido para eles, que eles se envolvam mais, que eles se enxerguem dentro daquela situação, que seja confortável. Então, trabalhar com as coisas que estão entre o meio deles faz com que a palavra geradora seja diferenciada. E dá sentido, né? Aquele processo de aprendizagem, né? Está falando de alfabetização, mas os outros tipos de ensino, eles deveriam trabalhar sempre com essa perspectiva de puxar a realidade, né? A vivência do aluno para dentro da vivência dos conteúdos, né? Porque a educação bancária, né, como o Freire falava, ela é muito preocupada em trabalhar o conteúdo pelo conteúdo, sempre sem fazer relação com a realidade do aluno, com a vida do aluno, né? E é necessário que todos os conteúdos eles sejam contextualizados, relacionados com a vida. Eu, durante a minha trajetória escolar, eu sempre perguntava, não sei se vocês também perguntavam, por que eu estou aprendendo isso? Que relação tem a ver isso que eu estou aprendendo com a minha vida, com o que eu vou fazer, né? Às vezes eu perguntava para o professor assim, final da aula, né? Daqueles que eu tinha mais confiança, né? Por que ele está aprendendo isso? Aí ele explicava porque isso é utilizado em tal coisa da vida, ou então você vai precisar porque você vai na frente fazer concurso, fazer vestibular, seria uma explicação mais imediata, não é? Mais, como é que se diz, né? Mecanicista, né? Tecnicista, na verdade, né? Poucos faziam essa relação com a própria vida, né? Principalmente aquelas disciplinas que trabalhavam com cálculos, né? A gente dizia, mas porque eu, na engenharia, mas eu não vou ser engenheiro, mas aí como é que vai ser? Aí o professor findava dando uma explicação muito generalista e não me convencia, no final não me convencia sobre essa questão de por que nós estávamos aprendendo aquilo ali. Às vezes eles terminavam realmente dizendo que era para, no final, você saber aquilo ali, poderia cair no vestibular, ou cair, na época era vestibular, hoje é Enem, mas essa explicação é muito reducionista, ou seja, só porque vai cair no Enem e depois do Enem, né? Como é que eu vou estar utilizando esse conhecimento, né? E depois eu vim compreender que tudo aquilo que eu estava aprendendo era para a minha formação enquanto pessoa, né? Enquanto indivíduo, né? A escola está para ir para contribuir com esse processo de humanização, né? E aí esse sentido do que está sendo ensinado e aprendido, que Freire traz na sua metodologia, é muito importante que seja, né, esteja presente também em outros livros de ensino, porque dá sentido, né, aquilo que os alunos estão aprendendo, né. É muito ruim você estar num lugar sem saber por quê. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Isso me serve para quê? Essa questão da consciência de si é muito importante, porque aí, quando você tem esse sentido, não é, você se envolve mais, você se entrega mais, né, você sabe qual é o objetivo que você está ali. Então, é muito importante, na primeira semana também, como eu disse a vocês, saber deles o porquê, né, o que lhe trouxe aqui, por que você quer ser alfabetizado, por que você quer aprender a ler e escrever, né? Esse sentido tem que estar bastante claro para o próprio sujeito, né? E aí causa motivação. Então, nosso painel está ficando bonito ali, né? Só está faltando um conceito aqui, quem chegar, a gente guarda para essa pessoa que chegar. Vai chegar. É uma palavra muito importante, é o diálogo. Já está chegando. Quem chegar já tem uma surpresa.
Pois bem, aí nós vamos hoje para a parte prático-teórica. Nós vamos chamar Freire para conversar com a gente sobre as experiências que ele teve na construção do método, né? Porque Freire, ele ensaiou várias vezes, é o que a gente chama de laboratório, né? Ele fez laboratório várias vezes sobre como ultrapassar a proposta mecanicista e reducionista de alfabetização, né? Então, ele começa criticando a educação bancária, né? Aquela educação em que o aluno é passivo e que o professor fica ali depositando vários conteúdos, depois cobra por meio da prova, por meio da atividade, sem fazer esse movimento de compreensão, de assimilação, né? E de lá para cá, eu acho que pouca coisa mudou, né? Essa perspectiva de educação bancária. E aí ele vai fazer alguns laboratórios para compreender como é que se dá esse processo de aquisição da leitura, da escrita, com pessoas que ele interagia. Ele fez laboratório com funcionários da casa, né, pessoas que trabalhavam para ele, com os filhos, né, com pessoas que ele encontrava, trabalhadores, até que ele organizou, né, foi convidado, na verdade, para fazer uma experiência oficial aqui no Rio Grande do Norte, em Angicos, né? Ele deu a convite, mas deixou bem claro, né, para quem convidou, que ele não queria interferência, né? Ele queria realmente ficar livre para fazer a experiência e uma experiência pesquisa. Na verdade, é uma experiência pesquisa. Experiência que aconteceu em Angicos, porque ela foi toda acompanhada, né, com as reuniões paralelas com os alfabetizadores, né? Então, existiu o ciclo de alfabetização, o ciclo de cultura com os alfabetizando, mas existiu o ciclo de cultura com os alfabetizadores, né, que eram alunos dos cursos de ensino superior da UFRN e que tiveram aquela experiência atuando como alfabetizadores. E aí eu peguei um exemplo prático nesse momento aqui de laboratório que ele fazia, mesmo antes da experiência de Angicos, com uma senhora, né, que ele vai fazer essa tentativa de pesquisa com ela sobre como ela poderia estar sendo alfabetizada por um modo mais consciente, né, desse processo de alfabetização. Então, esse exemplo aqui está no livro dele, Conscientização, né, que vocês têm no PDF, e eu tirei cópia para a gente reler, certo? E fazer uma leitura aqui compartilhada e refletir sobre a estratégia que ele utilizou, né, para depois a gente ir para as fases, né? Acho que é importante a gente ouvir o Freire, o próprio Freire, né, sobre como ele foi construindo, né, essa concepção de alfabetização. Então, eu titulei Realizando o Laboratório, né, um dos laboratórios que ele fez, e aí, quem se habilita a começar a ler? Lembro-me que pedi ajuda a uma mulher de idade, muito amável, uma camponesa analfabeta que trabalhava em nossa casa como cozinheira. Um domingo lhe disse: "Olha, Maria, eu procuro uma maneira nova de ensinar a ler aos que não sabem e tenho necessidade da sua ajuda. Você quer ajudar-me?" Ela aceitou. Levei-a à minha biblioteca e projetei um desenho com o menino. E abaixo do desenho estava escrita a palavra menino. Perguntei-lhe: "Maria, o que é isso?" E ela: "Um menino." Projetei outro desenho com o mesmo menino, mas ortograficamente, menino, estava escrito sem a sílaba do meio, meno, em lugar de menino. Perguntei-lhe: "Maria, falta alguma coisa?" Ela me disse: "Oh, sim, falta o do meio." Sorrindo, mostrei-lhe outro desenho com o menino.
mas com a palavra escrita sem M, sem última sílaba, somente mene. E lhe perguntei outra vez: falta algo? Sim, o final. Discutimos cerca de uns 15 minutos sobre as diferentes possibilidades com menino, meno, nino, mene, etc. E em cada ocasião ela descobria a parte da palavra que faltava. Por fim, me disse: estou cansada. É muito interessante, mas estou cansada. Podia trabalhar, realmente, o dia todo. E, sem dúvida, depois de 10 ou 15 minutos de um exercício intelectual, cansava-se. É compreensível. Ao terminar, perguntou-me: você acredita que pude ajudá-lo? Respondi-lhe: sim, ajudou-me muito, porque mudou minha maneira de pensar. E ela: obrigada. É formidável o poder do amor. Deixou então minha biblioteca para voltar 5 minutos depois com uma xícara de café. Quando me vi sozinho, voltei a pensar em minha primeira hipótese em função desta experiência. Descobri que faltava desafiar, desde o início, a intencionalidade da consciência, ou melhor, o poder de reflexão da consciência, e não como eu pensava antes. Creio que tudo isto é um bom exemplo para mostrar como é preciso refletir constantemente e mudar o rumo da investigação em que estamos comprometidos. Assim, como este simples caso de Maria, me convenci de que era necessário proceder de outro modo, que faltava desafiar a consciência crítica desde o começo. Alguns dias depois, comecei a trabalhar com um grupo de 5 homens, mas, desta vez, desafiando-os de maneira crítica desde o começo. Pois bem. Que elementos nós podemos identificar nessa primeira experiência de Freire? Porque a gente vai ver que ele vai avaliar a própria experiência, né, tem uma conclusão, e na próxima experiência com os 5 homens ele já vai aperfeiçoando, né? Mas nessa primeira experiência, o que é que vocês identificaram? Que elementos daqueles fundamentos que nós vimos ontem está aqui nessa prática? Acho que a problematização. A problematização. Construção até dele mesmo como professor. Enquanto professor que procurava um novo método, né? Uma nova forma, né, de ensinar a lei aos que não sabem, né? Existe diálogo aqui? Existe. Uhum. Como é que ele começou a alfabetizar? Ele aprendeu logo, ele apresentou logo a palavra? A palavra escrita, a grafia? Ou ele apresentou primeiro o desenho, a iconografia? Primeiro a iconografia, né? Então, ele pediu primeiro para que a Maria fizesse uma leitura, porque ela não sabia ler a grafia, mas ela já sabia ler, né? Porque todos os alfabetizandos que vão chegar na sala de você, eles já sabem ler. Eles não sabem ler o código gráfico, letra, né? Palavra. Mas eles sabem ler símbolos, eles sabem ler coisas, pessoas, né? Eles sabem ler a realidade, né? Então, muitas vezes, assim, é muito reducionista quando a gente diz que aquela pessoa não sabe ler, né? Não sabe ler o código gráfico, não domina a leitura e a escrita gráfica. Mas, todos nós, mesmo antes de aprender a ler e escrever, nós já fazemos leitura, né? É o que ele chama de leitura de mundo, né? Então, todos eles são leitores, e são leitores bem sagazes, né? Lá os pescadores, eles liam tudo. Inclusive, tem um sentido crítico muito grande, né? Que às vezes puxava dentro da aula e dizia: gente, vamos retornar aqui para o que a gente estava falando, porque quando chegava a discussão, eles iam a fundo. Então, essa leitura de mundo é presente, né? E essa senhora aqui, a Maria, ela tem uma leitura de mundo. Quando ele apresentou a figura do menino, ela leu logo, é um menino, né? Ela sabia ler.
né? E esse ponto de essa condição, né, da leitura, essa capacidade cognitiva que Freire mais na frente, o professor vai chamar cognoscitiva, né, ou de cognoscente, né, essa capacidade de pensar, né, que é própria do ser humano, ela tem que ser o ponto de partida, né? É a leitura da realidade, e é por aí que ele começa, que é a chamada problematização da situação existencial. Nessa primeira experiência, ele apresenta só o menino, mas mais na frente, em outras experiências, ele poderia estar apresentando esse menino num contexto social, por exemplo, poderia ser um menino de rua, um menino de esmola, né? E aí, a partir daí, fazer com que essa pessoa que está querendo aprender a ler e a escrever, ele comece a ler essa realidade, né? O que é que ele estava vendo naquela imagem, não é? Então, depois ele aperfeiçoa essa parte inicial do processo de alfabetização, né? Quando ele mostra não apenas a imagem, como muitas vezes aparece nas cartilhas, né? A cartilha você tem a laranja e embaixo a palavra laranja. Mas ele vai aperfeiçoando isso no sentido de ampliar esse contexto, por quê? Porque a laranja pela laranja, ela é apenas um fruto. Mas você usando a laranja, por exemplo, num contexto da feira, né? Então já amplia essa leitura, né? Então ele partia da imagem, mas muito diferente do que as cartilhas apresentavam. Não era só o desenho pelo desenho, como normalmente o método tradicional coloca, né? O A de abacaxi, o B de banana, o C de casa. Mas é a imagem contextualizada, trazendo uma situação existencial. Todas as imagens que ele utilizou no processo de alfabetização, todas elas tinham uma ação, né? uma realidade sendo explicitada. Né? Como eu fiz ontem, né? A imagem daqueles dois homens derrubando a árvore. Eu poderia colocar só a árvore, mas só a árvore não problematiza. Ela é uma referência para a palavra árvore, mas a árvore sendo cortada, ela traz um problema, ela traz, né, uma realidade a ser discutida, e ali motiva, né, o jovem adulto a estar discutindo aquela problemática, é o ponto de partida. Mas ele não parou aí não, né? Ele fez aqui algo muito interessante. Ele pegou a palavra e começou a brincar com as sílabas. Não foi? O que é que significa isso? Maria, ela estava memorizando ou estava pensando sobre a palavra? O que é que vocês acham desse movimento que ele fez aqui? Tudo indica, né? E essa palavra, menino, né? Ela não conhecia, né? Ela conhecia o menino, mas a palavra não. Mas, ao visualizar a palavra, ele começou a tirar partes da palavra, mesmo sem dizer que era sílaba, né? Depois ele poderia até se explicar que essas partes que ele tirava, ou no início, ou no meio, ou no final, eram sílabas. Mas até então, não. O que ele queria saber era se realmente ela estava identificando a palavra menino. Não é? Então, é um movimento, não de memorização, mas um movimento de compreensão. Que a palavra menino, ela é construída por 3 partes, né? E que, tirando uma dessas partes, não é mais a palavra menino, é outra palavra. Né? Isso é um processo de fazer pensar a palavra? Fazer pensar e enxergar novas possibilidades a partir desses pedaços. Pensar a palavra e
pensar novas possibilidades de escrita, porque aqui ele estava envolvendo duas habilidades, leitura e reescrita da palavra, né? Ou seja, ele não estava aqui dissociando, como mais na frente ele vai teorizar sobre isso, e que leitura e escrita elas não estão separadas. Às vezes, no processo de alfabetização, não, ele está aprendendo a ler, depois ele vai escrever. Então, aqui ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ela está lendo e está escrevendo. Por quê? Porque ela está formando novas palavras. Não é? E essa questão aqui do cansaço? Quando ela dizia, estou cansada. Então vamos parar aqui. Vamos recomeçar outro dia. Acho que ele vai do processo de humanização também. Sim, o processo de humanização. O tempo de cada um. Sim, o tempo de cada um, essa sensibilidade do educador, né? De que com um alfabetizando você pode ir um pouco mais, o outro, né? Você pode estar sendo mais contido, né? Vai depender muito. Então, esses ritmos de aprendizagem, né? Porque às vezes a gente, enquanto professor, quer que a turma caminhe todos da mesma forma, né? E a gente sabe que não. Lá na turma de alfabetização dos pescadores, a gente logo, depois de 3 meses, a gente compreendeu que existia 3 níveis. 3 níveis de aprendizagem na turma. Aí, numa das reuniões entre os alfabetizadores, aí o alfabetizador disse assim, professor, você não acha que a gente tem que dividir a turma, não? E como assim? Não, porque a gente está notando que tem um pessoal mais avançado que já está formando palavras, escrevendo até frases, e outros que ainda estão naquela coisa de identificar a letra na palavra, eram 3 ou 4. Então a gente pega uma tenda, bota fora da colônia, bota esses que estão, aí ele utilizou a palavra atrasados, né? E os mais avançados a gente deixa dentro da colônia. Gente, vamos repetir aqui. Vocês acham que esses que vão ficar fora da colônia, como é que eles vão se sentir? Eles vão se sentir diferentes, né? Eu digo, mas para a gente é melhor. Para a gente é melhor para trabalhar a gente enquanto alfabetizador, é melhor para a gente trabalhar. Eu digo, mas a gente não deve olhar a nossa condição enquanto alfabetizadores, mas a condição dos alfabetizandos, ou seja, você no lugar deles, nesse olhar de alteridade, você enquanto pessoa, já no processo de alfabetização, você vai ser estigmatizado. Você sabe menos. Como é que você iria se sentir diante dos outros? É mesmo, né, professor? Acho que é complicado a gente fazer isso. Acho que a gente vai influenciar no sentido de que eles vão se sentir diferentes entre eles e pode até fazer com que esses que vão estar fora da colônia uma distinção em pensar em dizer, não vou mais. Não é? Então, a decisão foi deixar todo mundo junto. E eles ficaram juntos. Ele foi passar 7 meses lá e passou 3 anos. Ia para o 4º ano, ainda a pandemia. Mas todos juntos ali. Todos tínhamos a consciência que existia 3 grupos. As atividades as mesmas, as palavras geradoras as mesmas atividades. Agora, no momento da artesania da palavra, quando a gente dividiu os grupos, os alfabetizadores estavam ali trabalhando a escrita com eles, aí sim a gente vai trabalhar para atender a essas necessidades dentro da atividade que a gente está fazendo, mas não fazer essa distinção. Então, a gente viu que trabalhando dessa forma, a gente atendeu a essas necessidades, né, de diferenças, né, de níveis, de ritmos de aprendizagem diferentes, e não promoveu nenhuma distinção entre eles. E aí, com certeza, vocês vão ter essa realidade nas turmas, né? Porque nós não temos a ideia de turma homogênea, né? Que é o grande sonho dos professores, até lá no IEF, nas reuniões pedagógicas existe isso, né? O
Você já, eu quero uma turma que esteja no mesmo nível, no mesmo nível. Aí, se a gente que é da pedagogia sabe que isso é impossível, porque nós trabalhamos com seres humanos, né? Então, cada um tem um ritmo de aprendizagem diferente. Alguns avançam um pouco mais, outros vão mais lento, mas todos vão caminhando, né? E aí eu sempre dizia a eles, para os alfabetizadores, olha, todos largaram, né, nessa corrida, o importante é chegar. Uns chegam primeiro, outros chegam depois, mas a gente está aí acreditando e trabalhando para que todos caminhem e cheguem, né? Então, nessa situação aqui, Freire ele já conhecia isso, né? De que a Maria ela tinha o seu ritmo de aprendizagem, então, em um determinado momento, ela dizia, estou cansada, né? É muito interessante, mas estou cansada. Então, isso entendia que era hora de parar. E aí recomeçava no outro momento. E no último parágrafo, ele faz uma avaliação da própria prática, dentro daquele movimento da ação, reflexão, ação. Como é que vocês veem esse movimento dele? Ele olha para a experiência que ele fez com Maria e ele vê algumas fragilidades. Qual foi a fragilidade que ele viu? Faltava o quê? A consciência crítica desde o início do processo. Uhum. A consciência crítica desde o início do processo. Porque ele ainda estava com aqueles resquícios, né, do modelo tradicional do método sintético, né? Ainda é muito preso à grafia apenas da palavra, né? Então ele começou a pensar que era necessário realmente trazer mais essa questão da criticidade, né, dessa leitura de mundo, né, dessa problematização desde o início. E aí ele partiu para uma outra experiência, que seria com esses 5 homens trabalhadores, né? Já aplicando, né? Já aplicando desde o início esse princípio da criticidade, né? E ocorreram outras mais experiências que ele vai realmente sistematizando para chegar às fases que nós vamos agora apresentar ali no slide. Tem a surpresinha ainda. Surpresa. Sim, a surpresa é verdade. Para quem chegou depois, tem uma surpresinha. Porque nós estamos montando aquele painel com algumas palavras que são essenciais para o método Paulo Freire. E aí, esse aqui ficou sobrando, e aí a gente guardou para quem chegasse depois. E aí a pergunta é, por que o diálogo é essencial nesse processo, né, de alfabetização? Aproveita e se apresenta. Então, gente, bom dia. Meu nome é Jean Fernando, certo? Eu faço parte do projeto com idosos lá no IFRN. E o nosso coordenador do projeto, ele decidiu abrir uma turma de alfabetização de idosos. Então, eu e a minha colega Ariana, a gente vai assumir essa turma. Também há a possibilidade de abrir mais uma turma. Aí a gente está vendo se é com idosos ou com adultos. Até não falei para você ainda, mas a gente está pensando, porque o Gustavo ele vai atrás de mais sujeitos, né? Mais alunos. Aí da possibilidade de mais alguém assumir essa turma, se fosse o caso, tá? Aí, enfim, comecei esse ano lá o trabalho com os idosos e assim, para mim, diálogo, né? Qual foi a pergunta dele? O que é que tem a ver essa palavra com o processo de alfabetização, diálogo? Assim, eu estou no 4º período, né? Então, eu estou parando agora a votação do letramento, para mim é tudo muito novo. Mas eu acho que diálogo é muito importante porque você tem que conhecer o sujeito que você está alfabetizando, né? Eu acho que esse processo de humanização da alfabetização, acho que como é que você humaniza uma prática sem diálogo, né? Como é que você vai trabalhar com aquele sujeito sem conhecer um pouco sobre eles? Eu acho que quando você entra numa sala de aula e quer fazer esse movimento de tentar nivelar todo mundo, porque tem professores que, infelizmente, não se preocupam com sujeitos e que acham que só bater um slide de capa a capa é suficiente, sem levar em consideração os processos, a especificidade.
os sujeitos, né? Eu acho que quando a gente conversa com a turma, acho que a gente consegue ter uma interação maior. Eu acho que toda a prática pedagógica, não só do alfabetizar, consegue ser melhor através do diálogo. Principalmente o alfabetizar, eu acho, porque talvez muitas dessas pessoas não tenham, sabe, essa coisa da fala muito clara, às vezes. A depender do público que você vai trabalhar, eu falo assim porque eu sou do interior do estado, e lá tem muitos agricultores, meus pais são agricultores. Então, assim, às vezes é difícil você alfabetizar pessoas que você não conhece um pouco sobre elas. E é muito de trazer essa alfabetização para o contexto daqueles que estão sendo alfabetizados. E como é que você faz isso se você não dialoga com eles? Eu acho que é um pouco por aí. Isso mesmo. E você recupera uma coisa que a gente discutiu ontem sobre o diálogo, que é o saber escutar, né? E valorizar aquilo que está sendo falado, né, do sujeito. O diálogo passa por isso, né? Pelo respeito do que o outro, né, pensa, sente, né? Então, não é apenas parar para ouvir, mas escutar, no sentido de valorizar e de realmente considerar aquilo que está sendo dito pelo sujeito. Isso é muito importante porque realmente traz para o processo de alfabetização a autoestima, a valorização do alfabetizando. E isso influencia de sobremaneira no processo de ensino-aprendizagem. Né? A afetividade, a amorosidade, né? Que Freire tanto cita em toda a sua obra, processo de amorosidade. E ele diz que não é para ser confundido com facilidades, né? A amorosidade, ela trabalha junto com a responsabilidade, né? Junto com o compromisso, né? Então, ser amoroso, né? Não ofusca essa relação que nós temos no papel de ser professor e ser aluno, né? Porque em algumas obras ele discute isso, né? Que a amorosidade ela não pode ser confundida com libertinagem, né? A amorosidade ela é essencial no sentido de esse processo de valorização do sujeito e compreender, né, que a prática educativa ela envolve, né, uma relação de respeito, né? Isso mesmo, de consideração. Então, vamos lá para as fases do método. Nós vamos começar trazendo a conceituação de Freire, né, sobre o que é o método de alfabetização. Ele diz lá naquela obra Conscientização, né, que ele apresenta na parte 2 do livro, ele apresenta o método, fala das fases, né? E aí ele tem, lá na página 27, essa premissa de que a alfabetização e a conscientização são inseparáveis. Ou seja, é preciso compreender que a prática da alfabetização ela não é mecânica. E essas fases que ele apresenta são fases para organizar o processo da ação, né? Mas não pode ser assim uma coisa fechada, né? Algo que a gente compreende como uma receita. É tanto que essas fases que ele apresenta, ela termina com a composição de novas palavras. E nós, agora, nos projetos de alfabetização nossos, mediados pela discussão do letramento, a gente termina todo o processo com a construção do texto coletivo. Né? Não está nas fases anunciadas, nas fases clássicas, né, anunciadas por Freire, né, na sua obra. Mas a gente compreende que essa discussão do letramento, por ser uma discussão que foi mais sistematizada e organizada a partir dos anos 80,
né? A gente hoje compreende que a alfabetização ela tem que estar atrelada ao letramento, né? Nessa perspectiva do letramento. Tanto que depois do trabalho com a palavra geradora, a gente se encaminha para o trabalho com gêneros textuais, né? Trabalhando essa função social da escrita, né? Então, já é um elemento que amplia essa perspectiva conscientizadora de alfabetização de Freire, né? E que casa, né? Essa discussão do letramento casa muito bem com a perspectiva de alfabetização de Freire. Na época, ele não utilizou essa terminologia porque não era um contexto histórico, né? O letramento ele vem a ser amplamente divulgado no Brasil a partir dos anos 80, né? Ele estava retornando do exílio e aí nos escritos dele não aparece o termo, mas aparece o sentido, né? Quando ele vai trabalhar com o processo de textualização, que ele chama de pós-alfabetização, ele se utiliza dessa função social do texto. Inclusive, ele dá até a sugestão de, quando os alunos já estão aptos a escrever, eles possam estar escrevendo e esses textos eles serem utilizados no próprio processo de formação deles mesmos, né? Ou seja, a biblioteca, eles chamam de biblioteca popular ou autorais, em que os alfabetizandos eles vão pesquisando e escrevendo sobre os temas e montando as suas bibliotecas com os próprios textos, né? Bem autônomo a produção, né? Então, os livros-textos, né, os livros de leitura, eles poderiam ser escritos pelos próprios alfabetizandos, né? No caso, nessa fase da pós-alfabetização. Em outra parte do texto, ele diz assim: pensávamos numa alfabetização que fosse ao mesmo tempo um ato de criação, capaz de gerar outros atos criadores. Uma alfabetização na qual o homem, que não é passivo nem objeto, desenvolvesse a atividade e a vivacidade. E aí a vivacidade está viva e felicidade, né? Da invenção e da reinvenção, características dos estados de procura. Então ele compreende realmente esse processo de alfabetização como um processo criador, em que tanto o alfabetizador como o alfabetizando se descobrem nesse processo. Tendo aquela lógica de que enquanto você ensina, você aprende, enquanto você aprende, você ensina. Lá com os pescadores a gente foi muito feliz nessa lógica, porque nós fomos também alfabetizados, nós alfabetizadores, no mundo da pesca. Eu sabia pouco sobre pesca. E no processo de alfabetização dos pescadores, eles nos ensinaram muito sobre os peixes. Por exemplo, teve um momento lá que a gente levou peixes e eles tinham que escrever os nomes dos peixes, né? Então, tinha peixe que a gente nem conhecia. Aí eles entraram na questão de como tratar peixe, né? Peixe que em determinada fase do ano eles são melhores de serem pescados, né? Então, várias coisas da tradição dele, da pesca tradicional, eles trouxeram à tona nessa aula da escrita do nome dos peixes. E a gente não tinha planejado, ou seja, o planejamento era trazer essa cultura da pesca e ensinar eles a escrever o nome dos peixes que eles pescavam. Mas o momento de fala dos peixes, né, trouxe toda essa cultura, ou seja, de como pescar, de peixe que é mais fácil pescar na rede, é mais fácil pescar no anzol, peixe disso, peixe daquilo, peixe que não pode ser comido com determinadas partes porque é veneno. Então, algumas superstições também da própria cultura pesqueira. Então, enquanto a gente estava nesse processo de escrita da palavra, a gente estava aprendendo muito sobre peixe com eles, né? E esse processo foi muito gratificante. Então, a depender dos grupos, né,
de alfabetização, vocês vão aprender muito, né? Com esses grupos, né? Com a cultura deles, com a forma de vida. Então, vocês também, de certa forma, vão ser alfabetizados na cultura daquele povo, né? Daquele grupo. Eu conversando com a professora ontem, no final do nosso encontro, e ela mostrou que existe uma variedade, né? Do perfil do alfabetizando de vocês, né? E também o espaço não escolar, ou seja, que vão acontecer as turmas, isso é muito importante. Lá os pescadores, eles faziam questão de permanecer na colônia. A gente dizia, não, a gente tem uma escola aqui, inclusive, a presidenta agora disse, uma escola fechada à noite aqui no bairro. Não, a gente quer ficar aqui na colônia. Por quê? Porque ali é um espaço identitário deles. Identidade, se sentiu mais à vontade ali. Antes eles tinham aula na Marina, conversamos da Marina. Aí, por questões políticas, levamos a turma para a colônia. Nessa mudança, a gente teve a perda de 3 ou 4 pescadores que achavam mais longe a colônia, e o espaço da Marina seria um espaço assim, onde estavam os barcos, eles fechavam os barcos, colocavam as mesas e faziam sala de aula ali, entre os barcos. Bem à beira assim, do estuário, né, que é o encontro entre o rio e o mar. Então, um lugar bem assim característico dele, que ele sentiu muita vontade, né, de estar ali. Era um lugar assim, improvisado, porque as mesas eram mesas dos bares que ficavam na beira da praia, a gente trazia as mesas para cá. E tinha um quadro que a gente levava tripé, né? Mas era um lugar onde eles se sentiam à vontade, bem, né? E tinha uma frequência muito boa, a frequência na Marina. Depois essa frequência ela diminuiu um pouco quando mudou para dentro da colônia. Mas mesmo assim eles não saíram desses espaços alternativos. Eles ficaram lá porque se sentiam bem. Eles diziam, professor, se botar para a escola, a gente não vai. Aí a gente, não, vou ficar aqui. Vocês querem aqui, a gente vai ficar aqui. Não é? Então, e aprendiam da mesma forma, a coisa fluía, não é? Então, o espaço formal da escola não é o único espaço de ensino-aprendizagem. Né? É o espaço onde o sujeito está querendo realmente aprender. Nesse processo de alfabetização, há uma necessidade da gente trabalhar com essa flexibilização. Mas vamos lá para a primeira fase. Se o método é o método analítico de alfabetização, como nós falamos ontem, existem 2 tipos de método, né? O método tradicional, que é o método sintético, que vai daquela lógica da palavra, da letra até a palavra. Você precisa aprender todas as letras primeiro, para depois juntar as letras, aí vai trabalhar todas as sílabas, para depois chegar nesse tipo da palavra. Então, isso é um processo bem demorado, né? E até mesmo assim, bem arbitrário, porque quando você trabalha a letra pela letra, ela não traz a funcionalidade da escrita. Ou seja, eu estou aprendendo o A para quê? Onde está o A? Né? Então, quando você aprende o A na palavra, né, você está compreendendo que aquela letra está sendo utilizada na escrita de uma palavra. Né? Então, existe aí a funcionalidade da escrita, que aí é o princípio do letramento, desde o princípio. Né? Porque a palavra, ela para alguns linguistas, é um texto. A palavra é um texto. Né? Então, quando você está ensinando a letra na palavra, você está dando sentido àquela aprendizagem. Isso é a perspectiva da alfabetização a partir do método analítico, certo? A partir do método analítico de alfabetização, onde você ensina assim a letra, ensina assim a sílaba, mas no contexto da palavra, a partir da palavra. Né? Então, por isso que Freire chama esse método que já existia de palavração. Né? É o método da palavração, alfabetizar a partir da palavra, né? Como unidade, texto, né? Da língua, da nossa língua portuguesa. Pode passar.
Primeira fase, pesquisa, universo, vocabulário. Quando nós chegamos lá com os pescadores, nós precisávamos desenvolver com a cultura dele, então passamos 2 semanas fazendo essa pesquisa. No processo de alfabetização, lá no Estado, a gente indica para os alfabetizadores que nas 2 primeiras semanas façam essa pesquisa do universo vocabular, fazendo 2 semanas, né, trabalhando o tema identidade e história de vida. A partir dessa interação com o sujeito, conhecendo a história dele, conhecendo quem ele é, onde ele mora, né, e você vai fazer essa pesquisa do universo vocabular. Ou seja, que conjunto de palavras estão atreladas àquele universo, né? E esse conjunto de palavras, eles são muito mutantes, assim, voláteis, né? A depender do grupo que você está trabalhando, vai aparecer palavras que não apareceram no outro grupo, né? Então, na minha turma pode aparecer, por exemplo, como um exemplo, uma turma de trabalhadores de cana, né? Pode aparecer enxada, pode aparecer facão, trator, pode aparecer o que mais desse universo? Boia fria, silicato. Então, várias palavras que estão relacionadas a esse universo. Já com outro grupo, por exemplo, eu estou alfabetizando grupo de idosos, né? A Biel. Então, pode aparecer outras palavras que estão relacionadas a esse universo, né? Do grupo de idosos. Vamos ver aqui do nosso grupo aqui. Além do grupo de idosos, que outro grupo vocês vão trabalhar? Grupo de seguidores da UFRN. Então, o universo vocabulário, as palavras geradoras, né, que vão ser significado para a construção do universo vocabular desses sujeitos, vão ser bem diferentes dos trabalhadores de cana ou dos grupos de idosos do IF, não é? Então, é nessa interação com os sujeitos que vocês vão identificar que o universo vocabular também é esse. E é nesse universo vocabular que você vai trazer as palavras geradoras, né? Para construir realmente o programa de alfabetização, certo? Porque antes, no modelo da cartilha, a cartilha já trazia essas palavras prontas. E Freire, ele criticou muito essa proposição. Vinha palavras que os sujeitos não conheciam, por exemplo, morango, neve, né, uva, né, que não era da realidade do sujeito, que eram essas palavras que eram utilizadas no processo de alfabetização. E aí Freire vai dizer que essas palavras elas devem ser palavras que têm a ver com a vida, né, que eles chamam de palavra mundo ou palavra geradora, né? Mas como identificar isso? A partir da pesquisa do universo vocabular, certo? Então, a primeira parte do método é você realmente identificar que o universo vocabular, esses sujeitos, né, essa turma tem, esse grupo que está querendo ser alfabetizado tem. Isso é um diferencial. Por quê? Porque torna mais dinâmico o processo de alfabetização e você não tem uma planilha de palavras que vai ser uniforme para todos, por exemplo, né? Eu poderia dizer, não, vamos trabalhar essas 10 palavras, todo mundo junto. Mas aquelas 10 palavras, elas não têm a ver, por exemplo, tem a ver com o grupo de idosos do IEF, mas não tem a ver com os servidores da UEF. Então vai ter todo sentido para o grupo de idosos, aquelas 10 palavras,
eu vou trabalhar no processo de alfabetização, mas para o grupo de servidores da UF, não. Então, esse trabalho, considerando a identidade do grupo, é desde o princípio. Desde o princípio que isso é evidenciado no método freiriano. Lá em Angicos, isso foi feito visitando a cidade, né? Os monitores saíram, os alfabetizadores saíram na cidade, conversando com os moradores da cidade, porque a campanha era na cidade, então eles foram conversar, sentir a cidade de Angicos, e a partir daí é que eles realmente voltaram, né, para a escola, onde eles se reuniram, e aí começaram a fazer um ciclo de cultura em torno desse universo vocabular, que foi mais estudado, foi mais conversado, que é da cultura desse povo, né? Então, foi a partir dali que eles foram identificando algumas palavras, como tijolo, belota, macambira, chique-chique, mandacaru, né? Coisas da própria comunidade, né? E foram listando. É muito próprio deles falar disso, falar daquilo. Então, por isso que é muito importante essas 2 primeiras semanas, a gente está falando aqui de 2 primeiras semanas, mas vai depender muito do planejamento de vocês, né? Quanto tempo vocês vão precisar para levantar esse universo vocabular, né, desses sujeitos. A partir dessa interação com a cultura desses sujeitos. E aí a gente realmente indica que trabalhem história de vida, identidade, logo nas primeiras semanas, que é o caminho, né? É o caminho para compreender os sujeitos, a partir da sua história de vida. Pode ser também a questão da comunidade, do trabalho, né? Então vai depender muito que estratégias vocês vão tomar para que situações de ensino-aprendizagem vocês vão encaminhar para realmente fazer essa pesquisa do universo vocabular. Talvez a gente pudesse conversar um pouco, né, sobre como é que a gente pode pensar no âmbito do nosso projeto. Por exemplo, Jean, como é que vai iniciar o processo de pesquisa do universo vocabular desse grupo de idosos? Como é que a gente vai fazer lá no Planalto? A gente vai começar essa pesquisa do universo vocabular no primeiro dia, com os primeiros diálogos, digamos assim, no primeiro encontro com os estudantes, ou vocês vão, de repente, lá visitar um dia a comunidade, conversar com os inscritos, procurar saber um pouco sobre o cotidiano deles, tá? E com os funcionários terceirizados. Nós temos aqui do Centro de Educação funcionários, mas nós temos também uma grande maioria de funcionários terceirizados lá da infraestrutura, que são todos homens, que trabalham em funções de jardinagem, encanadores, pedreiros, tá? Então aí já é um número de funções muito distintas, né? Então, como é que a gente vai fazer essa pesquisa do universo vocabular? E logo a princípio os organizadores perguntaram assim, mas Matheus, a gente vai perguntar essas palavras geradoras, que palavras geradoras são essas aos alfabetizando? Digo, não, a gente vai notar a partir das atividades que a gente vai fazer, né? Por exemplo, lá nos pescadores, a gente foi para a reunião da colônia, né? E ficou lá assistindo a reunião. Depois, no final, a gente ficava conversando com um pescador e outro. Depois, a gente fez um círculo de cultura e a pergunta do círculo de cultura era: como vocês se tornaram pescadores? Eles foram narrar cada um, né? Foi nessa resposta e nessa fala deles que a gente foi identificando. E aparecia a palavra cachaça, embarcação, ibama, capitania, milha, farol, aquele outro, defeso, apareceu uma questão de defeso. Então, palavras que eram recorrentes nos discursos, nas conversas. E isso aflorou aonde? No momento em que a gente se sentou junto com os alfabetizandos, e aí a gente perguntou, e aí, gente? Depois foram 15 dias, a gente interagindo lá na colônia, com os pescadores e tal.
O que é que vocês escutaram mais? Quais foram as palavras mais citadas no universo vocabular desses pescadores? Aí os alfabetizadores foram dizendo. Inclusive, a desconfiança deles é que seria peixe a primeira palavra. E não foi cachaça. A palavra mais falada por eles, inclusive, próximo à marina, tem um pé de pau, chamado pé de pau. Onde eles sempre, depois da aula, já tem a fogueira pronta lá, que ficavam. Aí dizia, o professor não vai ficar não, não, eu tenho uma aula no IF. Aí fazia o pirão e o pirão é acompanhado da cachaça. Você fala muito desses pescadores. Aí eles têm uma vivência comum, então é natural que as palavras sejam comuns a todos. Mas é quando a gente fala de idosos, que cada um tem uma profissão diferente, por exemplo. Será que essas palavras serão comuns a todos? Como a gente vai fazer essa avaliação? Não necessariamente que seja comum, mas aquelas que aparecem com mais intensidade, né, que caracterizam a identidade ou a realidade daqueles idosos. O que é ser idoso na sociedade. Isso, né? Então, porque o processo de alfabetização ele tem que se utilizar de temas geradores, ou de palavras geradoras, que tem a ver com o mundo e a cultura daqueles sujeitos, para dar sentido. Não é? Então, por isso, esse primeiro momento, para compreender a cultura, né, daqueles sujeitos e trazer palavras que que tenham um sentido para aquele grupo. Que seja comum ao ser idoso na nossa sociedade, no dia de hoje. Né? Isso aí eu acredito que eles vão ter algumas palavras em comum, algumas vivências, né? Algumas dificuldades em comum. É claro que eles são sujeitos diversos, por tudo isso que você falou, né? Mas todos são idosos, que vivenciam a velhice de forma diferente, o ser idoso diferente, possivelmente, mas ao mesmo tempo que tem desafios comuns, né, que estão sujeitos a relações sociais parecidas com o nosso sistema, na nossa sociedade. Um exemplo, viver mais, um exemplo, né? Hoje o idoso está vivendo mais, né? Saúde, talvez apareça. Saúde pode aparecer, né? Família. Pode aparecer a palavra geradora família. Né? Quando nessa interação você compreender que eles falam muito nos netos ou nos filhos, né? A palavra cuidado pode aparecer, né? Então vai depender muito dessa vivência, desse primeiro contato com o grupo, das vivências que você promover, né? Para conhecer o grupo. Aí depois dessa ação, quando você for refletir sobre a ação, naquele movimentação, reflexão, é no momento da reflexão dessa ação que você vai identificar, poxa, eu vi muito forte a palavra o cuidado. Eles falam muito sobre cuidar dos netos, cuidar dos filhos, né? Estão sempre ligando e tal. Então, aqui no projeto, mas está ligado lá, né, com a família. Então, a palavra cuidado pode ser uma palavra geradora, família pode ser uma palavra geradora. Né? Vai depender muito da interação que você vai fazer com o grupo. Né? Lá com os alfabetizadores do Estado, eles ficam muito ansiosos. Mas Matheus, quais são essas palavras geradoras? Isso é a realidade vivida lá com os sujeitos que vão dizer qual é a palavra, quais são as palavras. Aí depois das 2 semanas que ele tem interação com as turmas, aí a gente tem um fórum ampliado, que é quando a gente reencontra com eles depois de 2 semanas. E aí eles vão falar, olha, o meu grupo fala muito de comida, de culinária, né? Fala muito de comida, de culinária. Então, uma das palavras geradoras foi comida, né? O meu grupo falou muito de artesanato, tem muito artesano no grupo, faz pano de prato, não sei o quê. Artesanato é uma das palavras que vai ficar lá no ponto. E aí lá nós estamos listando
10 palavras geradoras para a primeira fase, porque dá 10 palavras geradoras, dá 2 meses e 2 semanas. Aqui no texto, Paulo Freire dá a indicação de pelo menos 20 palavras, foi o que a gente fez lá os pescadores, né? Mas tem que considerar realmente o tempo em que vocês vão ter, né, para fazer esse processo de alfabetização. No caso aqui, vocês vão ter quanto tempo? Até dezembro. Até dezembro. Começando em julho. Em julho, né? Então, são 6 meses, né? São 6 meses, né? Julho, agosto, setembro. Começando ali na São segunda 6 quinzena meses. de julho. Todos 6 meses. E aí você começa com essa fase, lá a gente começa com a fase, tá, com a palavra geradores, temas geradores, e depois se encaminha para os gêneros textuais. E tem uma terceira fase que eles pediram, que tem também isso, da inclusão digital. E eles pediram. Eles disseram, olha, a gente quer aprender a mexer no celular. Os idosos. Queremos, lá com os pescadores, eles só usavam áudio. Aí isso a gente quer escrever também. A gente utilizou o WhatsApp, eles lá não tinham um grupo do WhatsApp, a gente fez um grupo. Se utilizou o WhatsApp como um processo de culminância da alfabetização. Né? Então, a gente fez um jogo lá, um tinha que dizer o áudio, mas quem recebesse o áudio não poderia responder com áudio, tinha que ser por escrito. Pelo menos uma palavra. Aí o professor está passando a barra, digo, gente, vocês já passaram por 2 fases, vocês já estão, mas eles surpreenderam, assim, no sentido de estar fazendo essa interação. Quando a gente saiu de lá, já tinha gente realmente se comunicando, né? Já com texto mesmo. Um perguntava em texto, o outro respondia em texto. Mas pequenos textos, né? No caso, frases pequenas. Quanto tempo, Matheus, lá com eles? Lá a gente foi para passar 7 meses. Aí ficamos 3 anos. Íamos para o quarto ano, que eram práticas interdisciplinares. Já ia entrar o quê? Professoridades específicas. Língua portuguesa, matemática, ciências. Aí veio a pandemia. A gente fez a aula inaugural um dia, na segunda-feira, na terça tudo fechou. Dia 17 de março. Aí nós estamos com essa dívida histórica de voltar para lá, porque assim, a proposta é muito interessante, assim, por exemplo, a professora de ciências, ela ia trabalhar todo o conteúdo de ciências, pegando toda a cultura pesqueira, né, marítima, porque eles conhecem muito da vivência deles, e aí ela ia trazer a dimensão científica, né. Aí, o professor de história ia trabalhar a história do lugar, a história deles, a história do lugar, e ter a culminância de escrever a história ou da colônia ou da comunidade do Rio Grande do Sul. Então, era tudo assim, atividades práticas, né, relacionadas com a realidade deles e trazendo conhecimento das disciplinas. Nós estávamos, assim, super animados para fazer, aí estamos retomando agora os contatos para esse semestre agora a gente voltar lá e pagar essa dívida histórica com eles. Nós temos até dezembro, mas claro, nós temos a expectativa de renovação do projeto, que é totalmente possível para o ano seguinte. Então, também a gente vai sentir como vão estar as turmas para dar essa continuidade. Isso. Então, o primeiro desafio, pesquisa no universo vocabulário. Podemos dar mais um passo. Com essas palavras geradoras, né, esse conjunto de palavras geradoras em mãos, né, a gente passa para a segunda fase, que é a fase da problematização. Tchau. Abençoe. Depois você vê a gravação. Beijo. Combina a segunda fase, tá? Abençoe. Às vezes sai para o estágio. Tá certo. Então, com essas palavras geradoras em mãos, aí a gente vai para a segunda etapa, que eles chamam de fase, que é a discussão da situação existencial. Em cada palavra geradora, a gente começa por esse
por essa fase, né? Que é apresentar uma problemática a partir de uma imagem, a partir de uma pergunta. Você pode utilizar uma imagem, você pode trazer uma pergunta, exibir um documentário, né? Então, é uma situação onde você vai problematizar, né, com a turma uma situação, né? E essa situação ela deve ser inspirada na palavra geradora, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos simular de que a nossa palavra geradora é casa, certo? Uma das nossas palavras geradoras é casa. Vim para cá, mas a câmera está aqui. A nossa palavra geradora é casa. Então, antes mesmo de eu apresentar a palavra casa, né, que foi uma das palavras que apareceu lá na minha pesquisa, no Universo Vocabular, eu vou problematizar em torno da palavra casa. Então, eu posso trazer uma casa e perguntar para eles: e aí, gente, vocês, como é que vocês moram? Vocês moram de aluguel? Vocês moram na casa própria? Pode ser casa alugada ou casa própria? Assentamento. Assentamento. Própria. Alugada. Alugada. Própria. Então, essa condição, né, de morar alugado, de morar em casa própria, né, o que está em torno disso, né? Ou seja, quem está em casa alugada tem esse sonho de ter a casa própria. Qual a condição para que essa pessoa que está em casa alugada consiga a sua casa própria? É dinheiro para comprar a casa própria. Não é? Financiamento, a situação financeira hoje do país propicia isso, existem alguns programas, não é? Então, essas questões, né, elas são trazidas para o grupo para que surja aí uma discussão em torno dessa condição, né? Sobre a questão da moradia do Brasil. Direito à moradia no Brasil. Direito à moradia no Brasil, né? Ou seja, por que algumas pessoas não têm dado esse direito dado pelo Estado, né? E como um elemento relacionado à dignidade humana mesmo, ou seja, uma necessidade básica, moradia como alimentação, saúde, educação. Então, o Estado deve prover isso, né? E por que não está provendo? Né? Por que não está provendo? Então, toda essa discussão ela deve ser a porta de entrada, né? pelo método freiriano, que é essa leitura de mundo que antecede a leitura da palavra. Né? Ou seja, eu poderia ir direto para a escrita da palavra casa, mas eu tenho a intenção de levar o grupo a refletir sobre essa condição de moradia no Brasil, a partir da realidade deles, né? Dessa condição. Aqui, no caso, a maioria tem casa própria, mas pode ser que no grupo a maioria tem que ter de casa alugada. Ou seja, a condição de morar em assentamento, ou seja, até que ponto, né, essa condição ela é uma segurança, né? O que é viver num assentamento? Então, quem mora, né, no assentamento pode estar falando sobre essa condição. Tem a ver até
a morar no assentamento com a reivindicação do direito à moradia. Do direito à moradia, né? Então, toda essa discussão é feita antes mesmo da escrita da palavra casa. Então, vocês estão vendo que não apenas a semântica do que é uma casa, mas é A condição existencial. a condição existencial, é o que Freire chama de situação existencial, ela é trazida para o grupo. A princípio, os alfabetizadores, eles viram que, no início, nas primeiras palavras geradoras, eles não participavam muito, né? Mas aí a gente diz, não insistam, porque isso é algo educativo. Nós somos acostumados ao silenciamento, a não participar, a não falar sobre os nossos problemas, sobre as nossas vidas. E aí eles foram vendo que depois da terceira palavra geradora, os alfabetizantes eles já foram se envolvendo, já foram se soltando, já foram participando mais, não é? E trazendo a realidade deles para dentro do ciclo de alfabetização, né? Então, essa segunda fase ela é muito importante, porque ela dá o lastro para que quando você for para o momento da escrita da palavra, você não vai escrever qualquer palavra. É uma palavra que já foi refletida, já foi discutida, é uma palavra que tem a ver com a vida deles, porque é uma palavra que você resgatou da investigação lá do universo vocabular e que agora está sendo entremeada com a realidade deles, né? Certo? Então, depois dessa discussão, que às vezes, quando rende o encontro. Rende o encontro. Então, aí você deixa para apresentar a palavra escrita no próximo encontro. Mas se não render muito, se você acha que realmente chegou àquela exaustão, né, como na experiência de Freire, Maria ficou cansada, o professor tem que ter essa sensibilidade de que a discussão está rendendo, você vai puxando. Se não, você faz a discussão, não é breve, e vai naquele processo que ampliando, né, essa fase da problematização de cada palavra geradora a cada palavra. Você vai ampliando um pouquinho, como foi lá no processo dos alfabetizadores do Estado, né? Eles viram que nas primeiras palavras os alfabetizantes ficaram um pouco tímidos, mas depois eles foram se soltando, vendo que era um momento que eles podiam falar, né? Que ali eles poderiam ter voz e falar sobre aquele tema. Então, depois disso, aí vem a própria escrita da palavra. Gente, a gente já conversou tanto sobre moradia, né? A gente já problematizou. A gente viu que no Brasil o direito à moradia não é uma política instituída, né, pelo Estado. Há muitas fragilidades, a gente viu na televisão agora muitos acidentes, né, porque as pessoas não têm onde morar e aí constroem, né, as casas em lugares inapropriados. E aí são responsabilizadas por isso. Vocês acham isso certo? Né? Então, sempre essa pergunta, essa problematização. Então, discutimos tudo isso. Mas vocês sabem escrever a palavra casa? Alguém aqui já escreveu a palavra casa? Sabe com quais letras a gente escreve a palavra casa? Quantas letras tem? Então, esse é o ponto, né? Para você sair dessa fase da alfabetização, ou essa fase da problematização da palavra, né, para a escrita, para a materialização dessa escrita da palavra, que é a terceira fase. A escrita da palavra. Como escrevemos a palavra casa? Nesse caso aqui, a palavra geradora, né, é casa, que motivou a discussão inicial da situação existencial, e ela vai ser o instrumento de escrita. Poderia ser outra palavra, como foi lá em São Paulo, tem dengue. Eles fizeram uma discussão sobre a questão da dengue, e depois é que o professor foi trabalhar a escrita da palavra dengue. Né? Então,
a escrita da palavra, ela vem logo depois dessa discussão existencial em torno da palavra. E aí a gente vai nessa problematização sempre, né? Ou seja, como é que vocês acham que a gente escreve a palavra casa? E aí é muito importante que os alfabetizantes estejam com os abecedários, né? Ou os silabários, né? Nessa primeira fase, eu acho que o abecedário é bem melhor, porque eles podem estar mostrando as letras, né? Quando você diz com que letra a gente começa a palavra casa, alguém poderia procurar aí no abecedário a letra e mostrar, né? E aí depois que mostra a letra é que você vai escrever aqui no quadro. Possa ser que alguém acerte, né? Que a palavra casa começa com a letra C. Né? Mas pode ser que alguém mostre outra letra. Um V, um S, um F, né? Oi? Um K, né? Um K, casa, né? Então você escreve realmente a letra que alguém mostrou lá. V. Que letra é essa que você mostrou? Letra V. Será que a palavra casa começa com a letra V? Casa. Quantas letras vocês acham que tem essa palavra? Aí eles vão dizer, né? Hipótese. 4. É uma palavra grande, é uma palavra pequena, né? Sempre tem alguém no grupo que passou pela escola, né? A gente vê essa diferença de níveis de aprendizagem, né? Na aula inaugural lá de São Paulo do Protegido, a palavra foi castanha. Aí a gente viu no grupo mesmo, né? Na aula inaugural, tinha gente que já conhecia as letras, outros já conheciam as sílabas e outros que não conheciam nenhuma letra. Mas na própria atividade a gente foi notando isso, né? Então, nesse processo de problematização, né, de pensar a escrita da palavra, você vai identificar alunos que já conhecem as letras, alunos que já conhecem as sílabas, alunos que já conhecem a palavra casa. Vai dizer, professor, palavra casa é C-A-S-A. E vai ter gente no grupo que não conhece nenhuma letra. Né? Então, ele mostrou a letra V, né? Aí você pode dizer, a palavra casa começa com a letra C. Alguém conhece a letra C? Letra C. Levanta aí, procura aí no abecedário a letra C. Letra C. Vou dizer para vocês que a palavra casa tem 4 letras. A palavra casa tem 4 letras, casa. E ela pode ser dividida de 2 formas. Dividir por letras ou dividir por sílaba. Palavra casa. Para fazer a primeira parte da palavra, K, a gente vai unir o C com qual vogal? Vocês sabem quais são as vogais? Alguém já ouviu falar de vogal? Aí, pode ser que alguém no grupo diga, a vogal é a E, I, O, U. Qual vogal a gente vai juntar com o C para fazer a primeira parte da palavra casa? Qual é a primeira parte? K. Alguém poderia levantar a vogal que a gente vai colocar aqui junto? Aí alguém levanta ou não levanta. Se não levantar, aí você pode botar as alternativas. Seria, qual dessas aqui
que a gente vai colocar para fazer a primeira parte da palavra casa? O A, o E, o I, o O ou o U? Qual vocês acham que vai para fazer a palavra casa? Se a gente botar o E, vai ficar sé. Se a gente botar o I, vai ficar si. Qual seria a vogal? Alguém poderia levantar aí a letra? Aí alguém levanta o A. Cá. Casa. Tá faltando quantas letras? 2. Para fazer usar a segunda parte da palavra casa, qual seria a letra? Alguém com certeza vai levantar a letra Z. Z, né? É o som de Z, né? Aí a gente pode colocar o Z, não tem problema, né? É casa, né? Mas no dicionário, na forma convencional, casa não se escreve com Z, se escreve com S. Escreve com S e tem som de Z. Né? E aí eles vão perguntar, por que, professor? E aí tem que se explicar aquela regra, né? Que entre as duas vogais, o S tem som de Z. Então, casa. Quantas partes a gente pode dividir a palavra casa? 2. Mas a gente pode dividir também em 4. Porque a gente pode dividir a palavra em letras, mas pode dividir a palavra também em sílabas. Né? Então, a palavra casa, ela se escreve com quantas letras? Quais são as letras? Né? E aí alguém disse que a gente poderia botar um V aqui. Que palavra formou se a gente fosse escrever com um V na frente? Quem consegue ler? Aqui é casa. E com V, como é que a gente iria ler? Então vocês estão vendo que o processo de pensar a palavra, ela é sempre mediada pela pergunta, nessa interação com o sujeito. Poderia muito bem chegar aqui e dizer, casa é assim, vocês vão repetir, vocês vão escrever a palavra casa não sei quantas vezes e essa é a palavra casa. Não, o método envolve, inspira, motiva esse diálogo em torno da escrita da palavra. E sempre mediada pela pergunta, né? Mostrando possibilidades até chegar à apresentação da palavra. Né? E aí, acho que no último encontro do fórum, um alfabetizador perguntou assim, mas professor, a gente sempre alfabetiza com letras maiúsculas? Eu digo, olha, é mais fácil a gente compreender assim. Mas se você quiser, desde o início você pode estar mostrando outras formas de escrever a palavra casa. Né? Você pode dizer que nós podemos escrever casa assim, utilizando letras, né, maiúsculas e a letra cursiva. Tudo bem, não tem problema. Ele perguntou assim, primeiro ensina assim, depois vai para a cursiva. Eu digo, é mais fácil, que chamam popularmente de letra bastão, né? Porque a cursiva, para quem está aprendendo, ela é muito... Ela tem esse elo de ligação, né? E aí você pensa que é uma grafia só, né? Você pensa que isso aqui é uma grafia só. Para quem está aprendendo, é mais complicado. Mas a todo tempo você pode estar fazendo, lado a lado, né? Isso aqui é um modo de escrever casa, esse aqui é outro modo de escrever casa. Né? Utilizando as letras maiúsculas e letras minúsculas. Né? Certo? Então, esse processo de apresentação da grafia, ela é sempre dialogada, baseada sempre em pergunta, e
essa construção coletiva com o alfabetizador e o alfabetizando. Né? Então, escrita a palavra casa, aí vamos para a quarta fase. Olha aí. Em quantas partes a palavra casa pode ser dividida, né? Quantas partes? Aí você pode estar mostrando a eles que casa pode ser dividida por letras e casa pode ser dividida por sílaba. Essa divisão, né? A divisão por letras, C-A-S-A. Por sílaba, K-S-A. Quinta fase. Aí passa-se para os grupos silábicos, não é? Quando você vai mostrar que cada partezinha da palavra que forma a palavra casa pertence a um grupo silábico. Pertence a um grupo silábico. Então, eles vão compreender que há o que eles chamam de decomposição da palavra em grupos silábicos. E aí entra realmente a parte que a gente chama de técnica, né? Do método analítico, ou seja, você está trabalhando as sílabas, as letras e as sílabas a partir do contexto da palavra casa. Né? Então, aí você vai apresentar esses grupos silábicos e mostrar que há uma possibilidade de escrever outras palavras a partir dessas sílabas. Né? E aí é um momento realmente de até teorizar sobre o que é uma sílaba. A sílaba é o encontro, né, entre uma consoante e uma vogal. Né? Quais são as vogais? Quais são as consoantes? Então, o conteúdo ele é trazido nessa necessidade da escrita da palavra. Porque às vezes os alfabetizadores, mas quando é que eu vou ensinar que são as vogais, por exemplo? Eu não preciso começar a ir dizendo quais são as vogais, A, E, I, O, U, logo, e depois é que vai para a questão da escrita da palavra? Não necessariamente. No contexto da palavra, você já pode estar dizendo, né, que as vogais são essas 5 aqui, né? E que elas sempre estão acompanhando uma consoante. No caso aqui, do grupo silábico do C, né, de casa, ela está sempre acompanhando o C para formar sons diferentes. Os A também, né? Ou seja, as vogais estão aqui. E eles mesmos vão notar, né, que as vogais elas estão sempre presentes junto a uma consoante, né, para formar as sílabas. Porque a gente sempre orienta que não há necessidade daquela coisa assim, eu vou ensinar isso aqui, dissociado disso, porque dentro daquela lógica do mais simples para o mais complexo. Não. No processo de aprendizagem por esse método analítico, você vai trazendo os conteúdos dentro desse contexto da escrita da palavra. Então, você explica o que é sílaba nesse contexto, o que é vogal nesse contexto da escrita. Você não separa, não se distancia do processo de alfabetização para explicar o que é vogal separado desse processo da escrita. No processo mesmo. Por exemplo, se fosse uma palavra que tivesse cedilha, ou tio, ou acento agudo, há uma necessidade, nesse contexto da palavra, de explicar o que é aquele acento, né, para o aluno. Certo? Porque no nosso modo tradicional, a gente via todas aquelas aulas, né? Uma aula só sobre pontuação, uma aula só sobre sílaba, uma aula só sobre vogal.
tudo dissociado, para depois você ter uma aula onde ele iria utilizar tudo aquilo junto. Aqui não, no contexto da palavra, na necessidade da escrita, você vai explicando, né? Que essas partezinhas aqui, que essas partes, né? Essa primeira forma de separação da palavra casa, a gente está separando por letras. Qual é a letra que se repete aqui? Vocês vão dizer, essa aí, professor. Como é o nome dessa letra? Então, a letra A se repete aqui. Se a gente fosse fazer, se a gente tivesse mais de uma casa, fosse escrever a palavra casas, o que a gente ia fazer? Então, você já está trabalhando plural aí, né? Singular e plural. Mas sem dizer o que é singular e plural. Mas já está trabalhando, né? Se eu tenho mais de uma casa, né? Eu sou privilegiado, né? Tenho mais de uma casa. Então, eu tenho que colocar aqui o S, né? Então, quando a gente tem mais de um objeto, o plural de muitas palavras, elas são, né, construídas, né, acrescentando-se um S no final. Que outros exemplos vocês poderiam dar? Por exemplo, eu tenho uma laranja, mas o meu colega tem mais de uma. Como é que a gente poderia colocar no final? Como é que a gente poderia dizer que ele tem mais de uma laranja? Então, na oralidade, eles podem fazer esse exercício. Laranjas. E assim, fazer esse exercício do singular e plural. Então, é nesse movimento da escrita que você vai ensinando os conceitos. Né? Não necessariamente você tem que preparar uma aula sobre singular e plural para eles compreenderem que essa palavra ela significa uma casa, mas que ela pode se representar, né, mais de uma casa quando você utiliza aí, acrescenta um S no final. E trazendo esses exemplos, ele vai compreender que outras palavras também podem ir para o plural. Certo? Vamos para a penúltima fase, que é a recomposição de outras palavras a partir dos grupos silábicos. Essa parte é a parte que eles mais gostavam, porque a gente dividia lá em grupos, ficava em duplo, em trio, e eles tinham um desafio, pegando os grupos silábicos, né, para montar outras palavras. Né, montar outras palavras. Podia ser repetindo sílabas do mesmo grupo silábico, ou juntando com outro grupo e formar as palavras que eles podiam fazer. Freire dá a possibilidade de ser palavras inventadas ou palavras que têm sentido para o mundo real, né? Eu gosto muito de trabalhar com palavras reais, né? Porque aí eles brincavam com as sílabas, construindo essas palavras. Então, vamos fazer um simulado aqui. Que outras palavras nós podemos formar fazendo a junção aí das sílabas, né? Desses pedacinhos que nós temos aqui, né? E outras palavras nós podemos juntar, formar, né? E outras palavras. Suco. Caso. Casa já. Caso. Como? Caso. Case. Como? Case. Casa de casar, né? Case. Caco. Caco. Coco. Pode repetir, coco. Soco. Soco.
suco, saca, que é saca, saco, Seca. seca, pessoa. Pronto. Num desses exercícios que a gente fez com os pescadores, teve um grupo que fez 50 palavras. Era uma palavra o quê? Polissílaba. Aí tinha 4 sílabas a palavra. E aí eles fizeram 50 novas palavras. E aí é muito importante a gente também fazer com eles, ao longo de cada palavra geradora, esse exercício de quantas sílabas tem. Né? Tem 2, então essa palavra é de sílaba. Né?